Sempre que somos convidados a falarmos de qualquer personagem, apresenta-se para nós um grande desafio. A paixão, de alguma forma, nos toma, em especial quando temos vínculo com a mensagem, com o conteúdo trazido por este ser. No entanto, buscaremos, dentro desses minutos que nos são propostos, trazer a figura do Allan Kardec, não necessariamente da sua biografia, que encontra-se fácil e farta para aqueles que queiram conhecer o codificador da doutrina espírita. Mahatma Gandhi dizia que é melhor que falem por nós as nossas obras do que as nossas próprias palavras. Sendo assim, buscaremos utilizar das próprias palavras de Allan Kardec, para que venhamos a definir esse personagem no seu perfil psicológico, mas, acima de tudo, ver o que ele pode contribuir para cada um de nós, de tal maneira que facilite o nosso processo existencial, tendo sido ele um personagem que não vem seguindo as tradições religiosas, de tal forma que precisaremos voltar no tempo para que venhamos a compreender quão especial é a figura de Allan Kardec e como ele pode, de fato, nos auxiliar nas dificuldades que, com certeza, nos trouxeram passar por aquela porta. Acreditamos que há aqui muitos espíritas, mas há um grande número de simpatizantes que ainda não se sustentam na colocação de apresentar-se como tal, mas se diz, eu sou católico, mas eu sou simpatizante da doutrina espírita. Eu sou evangélico, mas eu sou simpatizante da doutrina. E aí nós iremos perceber um homem forjado na ciência, na capacidade de refletir, tendo a sua formação, como muitos já sabem, em Verdun, aluno de Pestalozzi, podendo experienciar para, dentro dos fenômenos que os espíritos se apresentaram, nos trazer de maneira organizada, ou como normalmente falamos, codificada, a mensagem que os imortais nos falam. Quando falamos, em especial, no tema Allan Kardec, o arauto da nova era, o arauto da fé raciocinada, que foi esse o tema, partimos do princípio de que arauto era aquela figura oficial na Idade Média, em que trazia do rei os avisos que eram levados à praça pública. É ele que proclama, é ele que trazia essas notícias. Por isso elegemos o tema que Allan Kardec é o arauto da fé raciocinada. E é um desafio, porque quando nós olhamos para trás e o nosso próprio histórico, começaremos a fazer agora uma autoanálise, talvez num processo coletivo, de perceber o quanto a nossa fé, ela encontra-se no patamar da racionalidade e a nossa religião condiz com aquilo que profetizamos ou que abraçamos. Porque vamos e não temos como separar a condição da fé com a condição da religião. Não por ora. Porque, historicamente falando, a nossa tradição judaico-cristã já nos fala deste processo lá atrás, onde as mensagens eram trazidas de forma quase que espetaculosa, em especial trazida na figura de determinados indivíduos, o que perceberemos no processo de Allan Kardec, que isso foge a esse conjunto comum histórico a qual todos nós conhecemos. Moisés fora a figura centrada, onde o judaísmo calca, além de outros profetas, as suas lições. É a raiz ali dos mandamentos que serviram de base para todos aqueles que viriam a posteriori, falando da vinda do Messias, e a partir dali estrutura-se uma fé calcada numa imagem de um Deus antropomórfico, onde ele apresentava a ira e escolhia uns em detrimento de outros. E ali vai surgir o judaísmo, que todos nós conhecemos, talvez não em sua profundidade, mas com certeza conhecemos algumas dessas tradições. As exigências exteriores, e de tal forma que aquele povo, por crer no Deus único, apresentava a sua fé voltada para aquele contexto, a tal ponto de que enxergava os outros povos como inimigos e que seriam pisados ou maltratados pela figura daquele Deus. E a partir dali cria-se um sem número de ritualísticas no objetivo único de agradá-lo para que ele pudesse dar de retorno aquilo que se desejava. Essa é a raiz da nossa fé.
essa raiz das nossas tradições religiosas. Mais adiante encontraremos a segunda grande revelação na figura inesquecível, sendo a centralidade da doutrina espírita, a figura de Jesus. Onde falava agora de um Deus Pai, onde trazia um amor soberano, que independente de ser judeu ou não, esse sol brilhava sobre justos e injustos, e que a cada um segundo as suas obras. A partir dali, perceberemos um novo paradigma, onde não era necessário apenas ter uma fé do ponto que houvesse uma cisão, uma ruptura com aqueles que não professassem a mesma, mas um convite verdadeiro em perceber e dar um passo adiante no processo evolutivo, de ver que cada um encontrava-se num patamar tal de entendimento, e aquele que era mais esclarecido, e agora compreendendo a grande lei que regia todas as leis e os profetas, que era a lei de amor, era aquele que deveria dar o passo em direção ao outro no processo do servir. Jesus é o grande exemplo. Ele era esperado como libertador, mas um libertador verdadeiro, porque ele não viria criar conflitos num contexto social contra sistemas A ou sistemas B, mas falava ao espírito do homem, que em qualquer tempo a sua mensagem ela é inovadora. Porque, na verdade, o que nos prende não é a falta de possibilidades de ir e vir, não é a condição de não adquirir ou de materializar os nossos desejos e sonhos, mas o que nos prende encontra-se de maneira velada, em silêncio, muitas vezes na intimidade de cada um de nós, e que se apresenta através do que Freud diria dos nossos atos falhos, da forma mais ampla e concreta possível. Ora nos mostramos egoístas, ora nos mostramos vaidosos, ora nos mostramos ansiosos. Tudo isso são algemas que nos prendem, e o próprio mestre, no Sermão do Monte, na síntese de todas as lições, falava ao espírito para que este se libertasse, desenvolvendo uma fé, mas agora uma fé até certo ponto raciocinada para aqueles padrões da época. Porque se existia um Deus, e este Deus apresentava-se como um pai, era um primeiro passo nesta estrutura filosófica que a doutrina espírita iria se estruturar, convidando o ser a refletir na figura humana de um pai. O que é que um pai deseja a um filho? O que é que um pai faz a um filho para que ele atinja a meta suprema da felicidade? É indiscutível que nos nossos limites materiais o filho ter sucesso, e este sucesso abrangendo a questão psicológica, emocional e material é perfeita. E todos os pais desejam aos seus filhos a felicidade, o sucesso. E é este paradigma que Jesus apresenta para que o indivíduo consiga pensar neste Deus como Pai e desenvolva esta fé. Esta fé, como dissemos, até certo ponto raciocinada, porque ele começava a trazer as dicas ou frases que fariam o indivíduo refletir quando ele próprio dizia a cada um segundo as suas obras. De tal maneira que agora o indivíduo percebe que não há uma folha que caia que não seja da permissão divina, mas também é necessário que este filho faça por onde merecer e estar pautado na lei de causa e efeito. De tal maneira que para que eu atinja a meta que eu desejo, é preciso que o homem modifique-se. E é tão real que iremos perceber em todos os personagens do Evangelho, do Novo Testamento, as figuras que atingiram o cerne desta questão e a partir dali nos deram exemplos gigantescos da fé que de fato movem montanhas. E como sempre, calcados na nossa raiz judaica cristã, também nos abalamos e preferimos que as coisas aconteçam conforme se cria antes de Jesus, que foste esta fé do absurdo, a fé em que Deus passa a ser um capacho dos nossos desejos, para que Ele venha a fazer aquilo que nós desejamos, acima de tudo. E por conta disso, prometemos mundos e fundos, para que aquele Deus, no momento em que eu passe a defendê-lo na minha perspectiva, se apiede ou passe a gostar de mim, de tal maneira a me dar de retorno aquilo que eu desejo. Então, ao contrário do que se esperava, Jesus, retornando aos planos superiores, volta-se com o tempo na estruturação agora das religiões, no seu sentido
de pessoa jurídica, das pedras e templos, a voltar à estrutura arcaica, diferentemente da proposta de Jesus. O homem, ao invés de atingir a liberdade, através deste conhecimento que Jesus nos traz, volta a um processo de uma prisão fruto dos nossos desejos. E este Deus ganha novamente a imagem da supremacia. É tão real que observaremos desde lá até hoje indivíduos arraigados às suas religiões, de tal maneira em que façam desde conflitos, das guerras, até os conflitos pessoais dentro do próprio lar, porque é importante e a melhor religião é a minha. Basta olhar para o Oriente e perceberemos todo esse conflito histórico. Histórico. O próprio mestre foi vítima, entre aspas, desta situação, porque aquele Deus que apresentava-se de uma maneira distinta, convidando o homem a refletir na sua relação dele para com o Criador, dele para com o próximo e dele para com ele próprio, era demais. Era uma proposta muito contemporânea para aqueles que gostariam de manter a sua posição hierárquica frente a um povo que lhe alimentava todos os desejos na surdina. Então, esta fé foi desenhada dessa forma, e nós nos acostumamos a isso, e passamos a desenvolver uma fé não raciocinada, e que vem permeando o nosso processo existencial ao longo de todo o tempo. E, obviamente, a divindade de tempos em tempos enviava indivíduos que viessem na tentativa de libertar novamente o Cristo que fora preso às amarras da tradição. Então, agora vem a Igreja Católica, cujo nome original, católicos, significa universal, a criar estruturas de crença e determinadas obrigatoriedades exteriores para que nós possamos, naquele processo, naquele entendimento, sermos salvos. Basta, e eu não vou fazer isso, não levantem a mão, perguntar aqui quem passa ou passou pelo processo do batismo. E há pessoas na família que dizem, se não batizar, vai ser um pagão. E se morrer, vai para o inferno. É essa estrutura da qual nós estamos falando, que começou a criar condições exteriores para algo que Jesus, na sua simplicidade, vem apresentar. E é indiscutível perceber que há indivíduos que estão falando aqui, pensando, mas Alisson, João Batista batizou Jesus. Sim, é indiscutível, porque os profetas haviam cantado que o Messias seria batizado. E para que não houvesse uma quebra nas profecias, Jesus cumpre. Mas o verdadeiro batismo, o próprio João Batista dizia, não é o da água, é o do fogo. Como já falamos em outros momentos, é uma tradição que vem até mesmo do esoterismo, porque o elemento fogo é o elemento da transformação. A água limpa, mas o fogo é o elemento da transformação. Então, o batismo de fogo é o batismo que transforma um indivíduo em um homem velho, e no momento em que ele é batizado no fogo, ele transforma-se. Eis a visão da dor em nossas vidas, que muitas vezes temos tudo, mas dentro de nós estamos vazios, e a dor surge como esse elemento do fogo que nos transforma, porque começamos a enxergar a vida sobre outra perspectiva. Então é este processo de fé que foi estruturada, e começamos a crer muito mais nestas coisas do que nos mantermos vinculados ao Criador e, acima de tudo, a desenvolvermos a responsabilidade pelos atos e, em especial, pelas consequências dos atos em nossas vidas. Se era a igreja, por sua vez, que se considera a mãe, mais adiante teremos a figura de Lutero, que já foi um avanço, que resgata Jesus das Escrituras, mas da mesma forma vai pecar, entre aspas, eu uso a palavra, nessa mesma condição exclusivista, onde é necessário crer e aceitar que Jesus é o seu Salvador, mesmo que você lá fora faça, enfim, atos nem sempre condizentes com este evangelho, mas se você já crê em Jesus e tem ele como seu Salvador, você também está salvo. E aí nós começamos agora um grande conflito nos movimentos cristãos. A Idade Média que nos fale sobre isso. Porque se nós olhamos para os nossos irmãos do Oriente e achamos
que aquelas religiões, em especial o muçulmano, é o que mais mata, eu convido a todos a revisitarem a história. E acreditem se quiser, a religião que mais matou em todo o mundo até hoje foi a religião cristã. A tal ponto de escritos de verdadeiros teólogos, dos quais nós próprios espíritas temos um grande respeito, como a figura de Santo Agostinho, mas que ele mesmo dizia que era melhor que fosse sacrificado o infiel para que ele fosse salvo pela própria dor e pela morte, do que ele permanecer em vida professando a mentira. Vejamos que conflito. É óbvio que a figura do Santo Agostinho que nós falamos é aquele que vem através da psicografia, agora compreendendo o mundo espiritual na sua essência. Mas era essa teologia, onde indivíduos que pensavam a mensagem do Cristo agora encontrava-se repleta, mesclada por determinados desejos daqueles que comandavam, numa hierarquia que nunca houve. E ali nós vamos ter aqueles que criam de uma forma diferente, passavam a ser os inimigos. E é engraçado que nós olhamos assim, mas isso é um absurdo. Não esqueçamos da reencarnação. Muitos de nós ainda estamos transitando naquela experiência, porque quando ouvimos alguns irmãos nossos, ou católicos ou evangélicos, dependendo do grau de intensidade, nós também olhamos meio que de lado e nos achamos num patamar diferente, porque já temos o entendimento que o Espiritismo nos dá. E aí a grandeza de Allan Kardec, que veremos daqui a pouco, através das suas próprias palavras, nos convidando a perceber o que late desse espírito e a responsabilidade que temos quando dissemos que somos espíritas. E num equívoco profundo falamos espíritas kardecistas. Porque não existe espírita kardecista, existe espírita. Kardecista já é invenção de moda. É o próprio Allan Kardec que diz isso. Na introdução do Livro dos Espíritos, todo aquele que crê será chamado de espírita ou espiritista. Ponto. Kardecista já é uma neoclassificação para os espíritas da Umbanda, para os espíritas do Candomblé, para os espíritas... Não existe. Existe a Umbanda, existe o Candomblé. São todos espiritualistas. Como os católicos também são espiritualistas, porque todo aquele que acredita em vida após a morte é espiritualista. E dentro da escola espiritualista, teremos católico, evangélico, o espírita, da Umbanda, o Candomblé, e etc, e etc. Então é essa condição que nós criamos. Desde os conflitos armados, desde a condição de colocarmos Deus a nosso serviço, que a história nos fala todo o tempo. Paremos para refletir da nossa conduta agora. Se o Espiritismo nos apresenta uma proposta diferente, trazendo a figura de Jesus, como anda essa nossa fé? Porque a fé tornou-se cega. Quando observamos a teologia do maravilhoso, a teologia do esplendor, a teologia da soberba, a teologia do poder. Porque se você tem fé e você segue as regras, Deus há de lhe abençoar. É a fé cega. E aí é neste processo histórico que nós perceberemos a figura de Allan Kardec. Repetimos, 3 de outubro de 1804, vinha à Terra a figura deste espírito. Alisson, quem foi? É melhor procurar, que eu não vou falar. Porque a gente fica tão preocupado com essas coisas de quem foi que esquece de saber o que é que ele fez. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários das passagens são de Allan Kardec. E lá na frente, no capítulo, a gente vai ver instrução dos espíritos. Ali, a instrução é dos espíritos, mas antes, a colocação é de Allan Kardec. Então, para conhecer este homem, vale a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E tantas das outras obras, a Revista Espírita, as revistas espíritas, que são várias, a própria codificação. Mas nós perceberemos este salto quântico, porque no processo em que a humanidade encontrava-se de alguma forma madura, foi quando houve os fenômenos das chamadas mesas girantes,
E ele ali passou por um processo de uma investigação. Daí o viés científico da doutrina, ela tem um aspecto científico. Porque ele trazia na base do seu conhecimento, treinado em Uverdum, era uma escola tradicional na Europa, onde as pessoas mandavam seus filhos para estudar com uma figura ilustre que até hoje se fala, que é a figura de Pestalozzi. E Pestalozzi tinha o hábito de levar as crianças para estudar fora das salas de aula, num processo de teoria e experimentação. Quando estudava a geografia, a botânica, a ciência, ia para o campo perceber esta relação entre teoria e prática, desenvolvendo essa capacidade de Allan Kardec, na época Hippolyte Léon Denisard Rivail, essa condição que lhe daria a possibilidade de investigar os fenômenos que os espíritos começaram a trazer no mundo inteiro. Não foi na França, até porque nem lá começou. Começa na América do Norte, atravessa e vai para a Inglaterra. Da Inglaterra ganha os salões da Europa e ali se espalha. E ali ele é convidado a examinar. Então ele vai trazer todo este arcabouço de um homem poliglota. Eram 5 línguas. Anatomista, escrevia a gramática francesa, matemática. Era um homem versado, cuja formação da família era católica e a influência pestalozziana era presbiteriana, evangélica. Mas, independente disso, ele separava, no entanto, trabalhava valores. Vejamos que interessante. Valores. Quando olhamos para Jesus, não percebemos fundação de igrejas. Percebemos o trabalho de valores da alma humana. É esse o desafio. Porque hoje nós trazemos a questão religiosa para todos os aspectos da nossa vida, até para a política. Não preocupamos com valores, nos preocupamos com bandeiras. E o outro não pode pensar diferente de mim. É a religião, nesta fé cega, que o meu Deus é melhor do que o seu Deus. O meu método de salvação é melhor do que o seu método de salvação. E a forja do sofrimento é que mostra de fato qual é a melhor tese e o melhor Deus. Quando vejo alguém numa religião diferente da minha e percebo passar por determinadas tribulações, é ali que eu vou auferir, é ali que eu vou medir o quanto aquela fé é válida. O quanto aquela relação daquela criatura para com o Criador ela é válida. Aí eu vou dizer, esta é uma fé genuína. Jesus disse isso ao romano. Jesus disse isso à mulher que toca a túnica. Ele não pergunta a religião. E nós ficamos ali, às vezes, mergulhados num processo de estarmos calcados numa religião que não nos serve, porque não nos torna melhor. E vejamos o que o próprio Allan Kardec, então, ao ouvir os espíritos através de diversos médiuns, ele consegue extrair, colocando uma peneira do bom senso, da razão e da universalidade do ensino dos espíritos. Ele calca a doutrina espírita nessa tríade. Bom senso, razão e universalidade do ensino dos espíritos. Não é porque um espírito disse que era a verdade. Ele escuta de vários médiuns diferentes, espalhava cartas, recebia respostas, avaliava aquilo que falavam para chegar a uma conclusão. Isso é um método matemático de análise combinatória. E ele desenvolveu um método científico para examinar o que tem de ciência na doutrina espírita, que é a mediunidade. Então, a ciência materialista nada tem a ver com a ciência espírita, dito por ele na própria introdução do Livro dos Espíritos. Então, o que é então essa religião que a doutrina espírita fala nas palavras de Allan Kardec para que esta fé se torne de fato raciocinada? Porque na hora em que ele apresenta a Deus agora na estrutura de uma inteligência que orquestra as nossas vidas através de lei de causa e efeito, faz com que o homem desperte para a responsabilidade que sempre quis fugir,
Não adianta mais orar a Deus, nem fazer sacrifícios de qualquer viés, porque não chega ao resultado, desde que a nossa ação seja compatível com o resultado esperado. Quando ele apresenta a reencarnação, compreendendo através dos Espíritos este conceito, a chave dos problemas do mundo, e em especial do nosso, foi apresentado. Agora vem a solução. Mas a solução nos impulsiona a sairmos da zona de conforto. E aí ele vem falar sobre esse contexto da religião. Vejamos o que ele diz. Será que é o Espiritismo a melhor religião? Será que devemos criar agora uma nova batalha em cima da religião espírita, porque ela é a melhor? Vejamos o que o próprio Allan Kardec, palavras dele, vejamos o nível de entendimento que chega a este Espírito encarnado e que nos dá esse legado. Conhecer é isso. Não adianta falarmos aqui da sua biografia extraordinária, de como fez ou deixou de fazer, vamos sair daqui vazios. Mas no momento em que a gente escuta ele dizer coisas desse tipo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Façamos logo a nossa análise. Toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. O Espiritismo tem sido melhor para nós? É isso que ele quer dizer. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. Em que a forma supera o fundo. Eu tenho que estar no Jefa todo domingo, ouvir a palestra, receber o passe, porque senão a forma começa a ser mais importante do que o fundo, do que o conteúdo da doutrina. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Se não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. Vejamos a profundidade com que ele entende o processo da religião. Ele não falou mal da igreja. Ele não falou mal do movimento protestante. Ele não fala mal dos ateus. Nem tanto do próprio espiritismo que surgia ali. Ele em nenhum momento vai dizer que o espiritismo é extraordinário, que é a melhor religião. Mas veja o nível, e quando olhamos para Jesus, percebemos que Jesus vem da tradição judaica. É apresentado ao templo, é circuncidado, passa por todo o processo até os 13 anos, mas fala de uma condição moral, e Allan Kardec, em ouvindo os espíritos, atinge este nível. Naquele período, pós-revolução, em que a ciência agora trazia a questão da razão como algo enfático e que não se negociava com coisas que não pudessem se medir. E ele chega a esse entendimento. E nós espíritas já chegamos? Será que não sofremos com o orgulho de dizermos que somos espíritas, mas não conhecemos o próprio Allan Kardec? Porque ele está sendo muito claro aqui. A melhor religião é aquela que torna o homem melhor. Somos melhores? Será que nós não causamos dano alguma vez ao próximo? Expoliações, calúnias. Se estamos fazendo isso, não conseguimos compreender a mensagem do codificador. Ainda não chegamos no processo de nos tornarmos verdadeiros espíritas. Ainda somos simpatizantes. Mas, Alisson, eu conheço a biografia de Allan Kardec inteira. Eu sei onde ele estudou, eu sei o livro que ele leu, eu sei o método que ele utilizou. Mas é esse Allan Kardec que nos importa. Porque é esse que nos fala
da consequência do que os espíritos trouxeram. Aí é onde mora o desafio. E quando se fala em fé, então, Allan Kardec agora vem nos trazer uma pérola, que é conhecida de muitos de nós, mas agora ele traz a frase completa, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que ele fala, se de fato não nos faz refletir. Ele diz assim, no capítulo 14, A Fé Transporta Montanhas é o nome do capítulo. Vejamos o que ele fala. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza. E tem certeza porque compreendeu. E tem certeza porque compreendeu. Daí não tem como ser espírita e não estudar. Porque se ele diz que é aquela que a pessoa de fato acredita porque compreendeu, ele só conhece e ele só compreende se ele estuda. Porque nós olhamos ou lemos um romance espírita e saímos gritando aos quatro cantos de que já sabemos de espiritismo, quando é uma doutrina tão profunda de base filosófica, assim como científica, trazendo as suas consequências ético-morais, que nos dá sustentação para passarmos pelos dias de hoje tão conflituosos, com meias verdades sendo trazidas como verdades, e a partir dali estamos nos comprometendo e sequer percebemos. Então é necessário compreender, para compreender é preciso estudar, para enfrentar o que quer que seja, de uma maneira tranquila, porque a paz interior no processo de um diálogo com o outro que pensa diferente de mim, é a quantidade de vivência e de compreensão que eu tenho da minha própria realidade. Porque se eu passo a bater boca com o outro, é porque até a minha crença ela é instável. Ela é tão instável que eu agrido para que o outro não derrube a minha crença que é frágil. Por isso que ele diz, é necessário compreender. Estes têm fé raciocinada. Mas não para por aí. E aí ele nos traz a pérola. Eis porque não se dobra. Eis porque o indivíduo não se dobra, porque ele conhece. E aí traz a pérola. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Frente a frente. O Espiritismo conduz a esse resultado, razão pela qual triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Porque há os indivíduos que não querem acreditar porque não querem acreditar. A esses a gente faz feito Jesus. Não se atira pérolas aos porcos. Só que eu gostaria de voltar a esse tópico da fé raciocinada que a doutrina espírita nos trouxe, para que a gente possa refletir com um pouco mais de tento. Acredito que a maioria de nós esteja aqui e tem alguma história de um processo doloroso, seja qual for. Uma separação, uma doença, a perda de um ente querido, a falta de alegria no próprio processo do existir. Cada um de nós tem. Afivelamos a nossa máscara muitas vezes e viemos para cá, em busca de algo que nos solucione. E a nossa velha fé não raciocinada nos impulsiona a colocar no ombro dos espíritos a solução dos nossos problemas. É bem verdade que eles nos ajudam, mas são sirineus, que ajudam a carregar a cruz, mas não tiram a cruz do nosso ombro, porque é ela terapêutica. Porque como é que eu provo deste conhecimento que busquei entender através do estudo, como eu faço amadurecer dentro de mim se não há a condição do exercício? E a fé é o exercício diário do Espírito. Só que o que vai falar a nós é o que nós estamos fazendo com esta fé. Eu, particularmente, Sônia sabe que isso é muito real. Eu tenho uma admiração muito grande pelos evangélicos. E eu não nego. Falo em público, ainda inclusive está sendo gravada. Alisson, são todos? Não, como também tem muitos espíritas que a gente fica, que a gente lamenta.
Então são todos? Não, eu estou falando pela doutrina em si. Por que, Alisson? Porque eles ainda não têm o conhecimento esmiuçado que nós temos, mas eu já vi em muitos momentos aqueles que de fato professam, passam pelo problema na certeza de que há de se resolver. Mas, Alisson, às vezes não resolve. Morreu. Ainda assim, encaram a morte com tranquilidade, porque sabem do que os aguardam do lado de lá. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o Allan Kardec nos presenteia, porque isso é um presente, fé inabalável é aquela que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E o que é a razão neste contexto? São os nossos diagnósticos. São as situações que se nos apresentam, porque nos falam a razão. Olha, você tem uma doença, a doença é tal. É a razão que está dizendo. Mas você encara frente a frente. Tá. Façamos a nossa parte. Seremos agora medidos através da nossa ação. Por isso que Allan Kardec, com uma propriedade peculiar, ímpar. Por que, Alisson? Porque na história não houve igual a ele. Vinculado a uma religião, não preocupar-se em tornar a doutrina espírita algo exclusivista. Só é bom o espírita, só será salvo o espírita, só... Não! Ele atinge uma maturidade tal que ele nos traz essa proposta de dizer, de fato, é isso. A religião lhe torna melhor e lhe dar essa base de acreditar neste Deus que tudo rege, inclusive a vida, a nossa. Então você está no caminho. Então esta fé, de fato, é genuína em nós. O que estamos querendo dizer com isso, Alisson? Não adianta nos falarmos ou estendermos a bandeira do espiritismo se na primeira situação que a vida nos coloca em prova, o desespero nos toma. Que espiritismo é esse? Que fé é essa? É uma incongruência. A doutrina espírita nos traz o conteúdo. Estudamos, compreendemos, sabemos que não somos daqui, somos de lá. Voltaremos cedo ou tarde. Surge uma situação, desespera-se. A tal ponto que às vezes pensa em tirar a própria existência. Tem algo muito errado. Esse ainda não atingiu o nível da mensagem de Allan Kardec. Dá para entender agora o que é a fé raciocinada? Frente a frente, face a face com a razão. É isso. É face a face com as nossas consequências. E aí, de uma forma madura, do mesmo jeito que a gente sobre plantar o equivocado, saibamos colher com dignidade, na certeza de que o melhor está sendo nos oferecido. Isso é a fé raciocinada. É essa beleza que a doutrina espírita nos possibilita. E acabarmos com essa ideia caquética que nos acompanha de querermos ir para todos os lugares, operar com tudo que é espírito, fazer tudo que é oferenda, para que eles possam nos dar o quê? Se a lei é de causa e efeito. Continuemos acreditando. E a meta, Alisson, qual é? Ora, a meta é o que ele próprio falou. A religião melhor é aquela que torna o indivíduo melhor. E Allan Kardec é tão lúcido, e eu fico cá com os meus botões no contexto histórico, dizendo, não só é a gente que observa isso não. Allan Kardec já observava no período dele. Porque vocês sabem que Allan Kardec viajava pela Europa, encontrando as sociedades espíritas, falando para aqueles espíritas nascentes, e desde lá ele fez uma classificação que eu acho tão interessante, que eu digo, isso aí é sinal dessa lucidez que ele já tinha lá. Nós estamos em 2021. Ele já tinha a lucidez lá. Quem tiver a curiosidade e quiser aprofundar, vai no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, da primeira parte. Alisson, repete que está igual aos nossos irmãos evangélicos. Capítulo, versículo, é quase isso. É porque a doutrina não é oba-oba, não. Ela é de conteúdo, e muito. Então, no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, ele vai falar de alguns tipos de espíritas. E eu acho de uma delicadeza. Por quê, Alisson? Porque tem a ver com tudo isso.
a estirpe deste homem. Porque você falar do conhecido é maravilhoso. Você partir do conhecido é ótimo. Agora, você ser convidado a ver fenômenos que acontecem e que a gente nunca teve uma experiência prévia e, a partir dali, você estruturar um edifício filosófico científico, não é fácil, não. Você partir do nada, você partir de uma batida numa mesa, é difícil. Então, era um espírito de fato amadurecido. E aí ele vai nos trazer, ele classifica os espíritas em quatro tipos de espíritas, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, porque o presente é dele. É bem verdade que o norte é dado pelos espíritos, mas os comentários são dele, dessa maturidade. E ele diz que o primeiro grupo de espíritas que ele percebeu no movimento são os experimentadores, que trazem os seus títulos e acham isso a coisa mais importante do mundo. E a gente vê no século XXI, no ano em que nos encontramos, às vezes em alguns eventos, as pessoas enchendo a boca para falar do currículo do palestrante que vai falar. Estamos chamando agora o excelentíssimo senhor, doutor, mestre, PhD. E esquecemos que seguimos o exemplo de um carpinteiro. São aqueles que estão preocupados com as experiências mediúnicas, mas não estão muito preocupados no objetivo principal da religião espírita, na perspectiva de Allan Kardec, tornar-se um homem melhor. Então não superam seus vícios, não querem repensar sequer, e ainda calcam as suas atitudes em inúmeros argumentos para que o outro silencie. Aí ele diz, esses são os espíritas experimentadores. Alisson, eu fiz parte de uma reunião mediúnica de efeito físico. Maravilha. E isso lhe deu o quê de consequência? Nada. Eu só achei extraordinário. Tempo perdido. Você acabou de comprovar um fato que desde o início da história da humanidade nós já ouvimos falar. Que espírito existe. Só isso. Tem nada além disso. O segundo grupo ele observa. Ele vai dizer que são os espíritas imperfeitos. São aqueles que conhecem o fenômeno, que acham lindo o conteúdo, mas que ainda não se esforçam pela mudança. Eu acho tão lindo quando ele diz sobre caridade, sobre perdão, mas para mim não dá. Perdoo de jeito nenhum. Tem certeza? Cuidado, porque às vezes quando a gente retorna e vai ler o capítulo anterior a essa existência, vai ver que o grande culpado, a grande ação equivocada não foi do outro. O hoje é só a consequência. A ação está lá atrás. Então esses são os imperfeitos. São os espíritas, às vezes, dentro do centro espírita. Ô, meu irmão, minha irmã, que coisa linda. Você fala muito lindo. Mas na primeira oportunidade, quando você diz algo que desagrada, diz, olha, sinceramente, viu? Pode acreditar. São os imperfeitos. Eu vou pular a terceira classe e vou logo para a última, que é a quarta. Que ele vai dizer que são os espíritas exaltados. Esses são impressionantes. Para vocês terem noção, Allan Kardec diz que de toda a classe, o que pior e o que mais prejudica a doutrina espírita, que mais prejudica a doutrina espírita e o movimento, são os espíritas exaltados. Porque eles perdem o crivo do bom senso, da razão e da universalidade do ensino dos espíritos. Rapaz, eu fui numa médium, eu não queria ir, mas me levaram. Ela disse tudo sobre mim. Tudo. E agora eu já sei o que vai acontecer. Alisson, eu estou desesperado, o que é que eu faço? Agora espera acontecer. Você não procurou? Agora arque com a consequência. Poxa, Deus dá o esquecimento. Você ainda não mostra o futuro e você vai atrás do futuro, querer saber quem é que está na sua casa do passado, agora arca.
Por que Alisson Allan Kardec chamou dos exaltados? Porque não passa pelo crivo da razão. Acredita em tudo. São aqueles que passam por um problema de saúde e imediatamente enlouquece e corre atrás dos espíritos. Mas Deus deu ao homem inteligência para que ele procure através do meio médico. E os espíritos vão ajudar? Vão. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Exclusivista é só quem não conhece doutrina espírita. Porque os espíritos ajudam a católicos, a evangélicos, a ateus, a muçulmano. Porque são todos filhos e obedecem à mesma lei, a lei do amor. Então quem faz por onde receber, receberá. E às vezes nós nos achamos porque vamos ficar curados com o passe. Mas a gente não muda. Não muda a atitude. Seja mental, seja física, seja alimentar. A gente não muda, mas quer que os espíritos resolvam. E só resolve no espiritismo. Que Deus é esse? Foi esse que Allan Kardec falou? Não, foi não. Esse homem compreendeu a profundidade da mensagem. E dá a cada um essa responsabilidade, essa lucidez de dizer, não. Jesus já dizia, a cada um segundo as suas obras. Então eu não vou sair acreditando o que se fala toda hora, todo instante, não. Nós já passamos por várias situações. Todos nós aqui, eu tenho certeza, os trabalhadores, Sônia, de você ouvir pessoas aqui e acolá dizendo, olha, eu vi, vai acontecer, e etc, etc. Está certo. É importante falar. Daí comedimento e reflexão. Bom senso. Allan Kardec nos presenteia. Então não venhamos transferir as nossas mazelas de experiências anteriores para a doutrina espírita, que é a mensagem do Cristo, destituída de tudo aquilo que fizeram em cima da mensagem dele. O espiritismo é essa liberdade, no qual Allan Kardec pôde perceber e nos trazer através do exemplo. Uma das grandes pérolas conhecidas do Evangelho é um roteiro que todo espírita aqui, nesta casa hoje, encarnados e desencarnados, reconhecem. Eu não vou ler todo, não vou, mas gostaria, do fundo do coração, que vocês pudessem ouvir algumas frases que eu separei, porque fala do homem que foi Allan Kardec, e do qual nós deveríamos nos espelhar, tendo em vista que nós também descobrimos o mundo espiritual através da doutrina espírita. Vejamos que presente ele nos deixa sobre a nossa meta. Se alguém quer a missão, passarei agora a missão dada pelo próprio codificador. Não são todas as frases, mas algumas que nós elegemos. Diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Não são os espíritas, não são os evangélicos, não são os católicos, não são. São aqueles que cumprem a lei de amor, justiça e caridade. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais e com isso evita inúmeros conflitos desnecessários, porque todas as nossas lutas um dia aqui na terra irão findar e tudo que nós possuímos aqui permanecerá para ser comido pela traça e pela ferrugem. Tudo. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todos os desafios, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceitas sem murmurar. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças,
porque em todos os homens vê irmãos seus. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Usa, mas não abusa dos seus bens que lhe são concedidos. Seja os bens no contexto material, seja a própria saúde, que cada um de nós também recebeu como dádiva. Porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Há uma inúmera outra quantidade de frases que ele vem trazendo, e assim ele conclui. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Esse é o homem que, compreendendo através daqueles fenômenos das mesas girantes uma nova realidade, nos trouxe a informação dos Espíritos. É credor de toda a nossa admiração e longe está para aqueles que não conhecem, que pensam que nós não encontramos em Allan Kardec defeitos. Era um homem encarnado, tinha as suas limitações, tanto quanto todos nós temos. Mas não podemos negar a sua capacidade intelectual e de grande coração, que, compreendendo a mensagem dos Espíritos, soube balancear, utilizando da ferramenta daquela razão e do bom senso, mudando-a a si próprio, caminhando em direção àqueles que sofriam naquele período pós-revolução da França. É um homem que, com o seu exemplo, nos dá um norte nos dias de hoje para não nos tornarmos vítimas da nossa própria ignorância, acreditando em tudo que se fala, e em especial achando que a nossa é melhor do que qualquer outra religião. O Espiritismo, segundo o próprio Allan Kardec, só fará sentido em nossa vida se de fato ecoar em nós, modificando este homem que somos naquela velha figura trazida no Evangelho, no Novo Testamento. Do odre velho com vinho novo. Assim nós nos portamos muitas vezes, abraçando o Espiritismo, mas continuando os velhos hábitos, como se tivéssemos apaziguado algumas situações ou serenado as consequências. O Espiritismo nos mostra que só funciona quando somos vinhos novos em odres novos, para quando o processo da fermentação deste vinho vir a acontecer, o odre conseguir expandir e não romper, tornando-se coerente com aquilo que se crê, com aquilo que se vive. Se nós queremos, de fato, uma mudança em nossas vidas, Allan Kardec, em seus comentários, já nos mostra, de fato, faça a mudança, plante diferente, porque a colheita, aí sim, será aquilo que desejamos. Não obstante, Allan Kardec nos lembra que hoje já colhemos o ontem. Então, mesclado com a plantação de agora, haverá sempre algumas situações amargas, mas que nesta perspectiva estaremos de fato resgatando o passado de equívocos e a dor servindo de aprendizado para um amanhã que nos aguarda de forma diferente. Como diria Henri Sauce, um dos biógrafos de Allan Kardec, honra e glória a Allan Kardec, porque nos traz de maneira clara o caminho, o roteiro, que não destoa em 1 centímetro sequer daquele que Jesus nos exemplificou. A todos, um grande abraço, votos sinceros
de saúde e paz.